Não tem fila, nem chuva, nem distância. Não há sacrifício que não vale a pena. Todo vascaíno que pôde estar presente, esteve. E no meio da multidão há sempre aqueles rostos conhecidos, os que muitas vezes chamamos de torcedores ilustres. É uma tristeza para todos nós, não é? Mesmo aqueles que não eram vascaínos, né? Que sabem exatamente como era o Roberto, a figura humana que era o Roberto, né? Paulinho foi, Tereza apareceu, Arthur não poderia faltar. Conseguimos, através de nossos clubes, as camisas que a gente vestia, né? Levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol, com alegria, com satisfação, divertimento, sem precisar falar nenhuma besteira, um do outro ou um de cada clube. Zico em São Januário, mas também Samuca da Geral, Valderrama, Kaique. Quem frequenta o Maracanã desde os tempos dos clássicos entre Zico e Roberto conhece esses rostos. Gente que vive da paixão pelos seus clubes, seus ídolos. Sentimento que vai além das diferenças. Que a gente vê aqui, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, o respeito que tem com o Roberto Dinamite, porque o Roberto Dinamite ele transcende realmente essa rivalidade. E olha que o Roberto foi o maior goleador de todos os clássicos contra os maiores rivais. Artilheiro histórico do Campeonato Brasileiro, do Vasco, além de ter defendido as cores que tanto amava em mais de 1000 partidas. Entre tantos recordes, dava um orgulho especial: ser o maior artilheiro de São Januário. A casa do Vasco, o palco onde Roberto Dinamite sempre brilhou e recebeu as últimas homenagens. E foram tantas: aplausos, as flores, bandeiras, camisas e lágrimas de uma saudade que já bate tão forte. Estas pessoas como o Roberto só morrem realmente quando o último que o lembre no coração também partirem. Portanto, são eternos por aquilo que forem enquanto pessoas. O dom de unir goleadores numa só grande área, de continuar emocionando quem o viu jogar, e mesmo quem só ouviu as histórias do garoto Dinamite, que fazia as arquibancadas explodirem de alegria. Durante o dia de ontem, de acordo com o Vasco, foram quase 10 mil torcedores em São Januário. A cerimônia foi encerrada com um agradecimento feito pelo filho de Roberto, Rodrigo, que também puxou o tradicional coro de casaca, celebrando a vida e todas as vitórias do grande ídolo. Mais uma forte, bonita e merecida homenagem. Jogadores, torcedores e amigos se despediram de Roberto Dinamite em São Januário, a casa dele e a casa do Vasco. O corpo do maior ídolo da história do Vasco já não está mais no estádio, está sendo levado para o cemitério. Mais um momento de muita emoção e o Rafael De Angeli acompanhou. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte. As últimas homenagens foram prestadas ao maior ídolo da história do Vasco da Gama aqui em São Januário nesta terça-feira. O corpo de Roberto Dinamite foi velado ontem aqui com a presença de centenas de torcedores e hoje pela manhã uma missa foi celebrada apenas com a presença dos familiares e convidados, amigos mais próximos. Alguns ex-jogadores do clube estavam aqui presentes, como é o caso do Edmundo, que estava muito emocionado. Ele foi meu ídolo, meu companheiro, meu amigo, meu conselheiro, meu chefe, minha referência. Enfim, aí quando você perde isso, sei lá, perde um pouco o sentido da vida também. Mas, cara, eu acho que foi um dia tão bonito, assim, uma passagem tão linda. E além, é claro, dos filhos e também da esposa do Roberto Dinamite. Daqui de São Januário, ele foi para o cemitério de Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde ele cresceu, onde ele aprendeu a jogar futebol. Ao fim da missa, todos os convidados presentes cantaram um hino do Vasco da Gama. Daqui a pouco nós vamos relembrar aquele gol inesquecível, o gol mais bonito da carreira de Roberto Dinamite.
Tá aí um gesto que o torcedor do Fluminense adora. Virou sinônimo de gol tricolor. Faz o L! O Cano faz o L em homenagem ao filho. E você faz como? Esse é o Luan Brito. Já já ele explica quem é o homenageado. No ano passado, o Cano comemorou fazendo o L pro filho Lorenzo 44 vezes. Na Copinha, o Luan Brito marcou os 2 gols da vitória do Flu sobre o Taubaté. O gol da comemoração do L saiu com 1 minuto do segundo tempo. Ele acabou de entrar. O camisa 9 tinha entrado no intervalo. O segundo do Luan Brito foi desviando o chute do Arthur. Fluminense 2, Taubaté 0. E a pergunta veio depois do jogo. O Cano faz o L em homenagem ao filho. E você faz como? Em homenagem a mim mesmo, meu nome. É uma coincidência maneira que a gente tem aí no Fluminense. Maravilhoso, né? L de Luan Brito, ora. A autoestima do garoto tá, ó, em dia. Quem também tá com a autoestima lá em cima é o Fabiano, o atacante do Botafogo. Olha o que ele fez contra a zaga do São Carlense. Passou pelo primeiro com uma lambreta, brigou e deu uma caneta no segundo. Não deu em nada, mas foi bonito, viu, Fabiano? O que foi bonito e deu em gol foi o chute do Léo Pedro. O Cleferson de fora da área empatou para o São Carlense. Só que o Léo Pedro estava inspirado. O atacante fez o segundo dele no jogo. Léo Pedro! O 3-1 veio depois que o Zapata enganou o marcador, sapateando na área. Que beleza! Botafogo 3, São Carlense 1. Olha só, o Flamengo e o goleiro Rossi assinaram um pré-contrato, mas a princípio ele só chega em julho. Só que a diretoria está tentando antecipar a vinda do jogador para agora, janeiro. Depois de quase um mês de especulações, agora é oficial. O goleiro Rossi do Boca Juniors vai reforçar o Flamengo. Por enquanto ele tem contrato com o Boca até o fim de junho, mas desde o dia 1º já podia assinar um pré-contrato com outro clube. O Rossi tem 27 anos e chegou a um acordo para defender o Flamengo de 1º de julho até o fim de 2027. Mais uma opção para o técnico Vitor Pereira e um concorrente para o Santos, que chegou em abril do ano passado e hoje é titular absoluto. Segura Santos! Logicamente o Santos larga na frente por ter feito uma temporada boa ano passado e ser um jogador da confiança do elenco. O treinador obviamente está conhecendo ele agora, mas o Rossi chega para brigar pela posição. O atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil foi em busca de mais um goleiro para reforçar o elenco. A cobrança da torcida do Flamengo por novos títulos nessa temporada é enorme. E com um calendário cheio pela frente, o clube quer manter o gol bem protegido, mesmo quando não jogar com o time principal. Vamos lá, naquela temporada histórica de 2019, lesão não foi problema. O Diego Alves foi o dono da posição. Mas, principalmente por causa das lesões dele, do começo de 2020 até a chegada do Santos, outros 4 goleiros tiveram oportunidade no time titular. O jovem Matheus Cunha, que só disputou 2 jogos como profissional, segue no elenco. O Gabriel Batista, o César e o próprio Diego Alves já deixaram o clube. E o Hugo Souza, que viveu altos e baixos nesse período, está negociando com o Vissel Kobe do Japão. Eu acho que o Flamengo tem essa necessidade de encontrar um goleiro reserva ou até para ser titular ou brigar por essa posição junto com o Santos do mesmo nível. Quanto mais jogos, mais você tem possibilidade de uma lesão. Vale lembrar que o Santos, na temporada passada, ficou 2 meses afastado por causa de uma lesão na coxa esquerda. Então, por garantia, é melhor sobrar goleiro do que faltar. Hora daquela última mão de tinta. Detalhes para deixar tudo no jeito. Um grupo de torcedores do Botafogo revitalizou o acesso ao centro de treinamento do clube. Eu moro aqui em Vargem Pequena há 23 anos, né? E quando o CT vem para cá, muita gente sabe que está aqui na região de Vargem, mas não sabia onde era exatamente. Comecei por esses postos aqui e fui estendendo. Até uma faixa de boas-vindas foi colocada para receber os jogadores e comissão técnica. E não passou despercebida. Olha só o Henrique com o Mr. Luiz Castro. O treinador fez questão de conhecer o torcedor que deu uma cara nova ao local de trabalho dos botafoguenses. O maior patrimônio de um clube é sua torcida. Então a gente está aqui fazendo por amor mesmo, só por amor. Do lado de dentro do CT, todo mundo sorridente na reapresentação. Teve muita conversa com a comissão técnica.
e até uma leve atividade no campo. Agora é hora de voltar, retornar, retomar pouco a pouco o trabalho que vinha sendo feito, para que a gente possa desempenhar coisas ainda melhores do que foi feito na última temporada. Botafogo começa 2023 com poucas caras novas. A continuidade é a grande aposta para esta temporada. De novidade por enquanto, só o volante Marlon Freitas. O zagueiro equatoriano Luiz Segovia já está no Rio de Janeiro, mas ainda vai passar por exames médicos antes de assinar contrato. As saídas também foram poucas, 3 no total. O lateral Saravia não teve o contrato renovado. O atacante Júnior Santos voltou para o futebol japonês. E o zagueiro Canu foi emprestado ao Bahia. Eu acho que o Botafogo já tem um elenco muito competitivo, principalmente pelo que foi a última janela. Trouxe Tiquinho, depois trouxe Adrielson, jogadores para fazer a diferença e dar o salto de qualidade. Eu acho que ainda falta mais um meia para esse elenco e traria mais uma opção para a lateral direita. Olá, boa tarde a todos. O Fluminense defende o título do Campeonato Carioca este ano e o técnico Fernando Diniz cogita colocar até os principais jogadores logo na estreia contra o Resende nesse sábado em Volta Redonda. O elenco já treinou hoje pela manhã e volta a campo agora à tarde. Tem sido assim desde a semana passada. Trabalho em tempo integral para preparar a equipe e integrar os reforços, como o atacante Keno. Tá um pouco puxado, mas a gente sabe que pré-temporada é assim. O Diniz exige muito o trabalho de correr o tempo inteiro, então eu estou feliz pela adaptação que está sendo muito rápido para mim e que posso ser feliz esse ano. O Campeonato Carioca vai servir também para entrosar o time antes da principal competição nesse primeiro semestre, a Copa Libertadores. O sorteio da fase de grupos está marcado para 22 de março. E o jogador de futebol americano, Damar Hamlin, recebeu alta. Uma semana depois sofreu uma parada cardíaca no jogo entre o Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals. Hamlin não sofreu danos neurológicos, mas ainda não se sabe se ele vai poder voltar a jogar. Olha, Dinamite comemorando gols com a camisa do Vasco. Essa imagem se repetiu muitas e muitas vezes, né? E uma delas foi depois de um golaço que nenhum vascaíno nunca vai esquecer. Ele deu ao menos 708 motivos para jamais ser esquecido por uma torcida. São toneladas de gols pelo Vasco. Ainda assim, nesse álbum de tantas memórias, um domingo, 46 anos atrás, parece gravado em cores ainda mais vivas na retina de quem esteve no Maracanã. Me lembro. É uma coisa impressionante. Acho que a torcida ficou em pé durante 2 minutos. A arquibancada virou plateia. O campo, uma tela verde para o mestre Roberto Dinamite pintar em 3 atos e os amigos apreciarem naqueles 4 segundos eternos. Uma coisa pintada, bonita. Aquilo foi uma obra... Não só a questão do domínio e o lençol. É a altura que ele pega da bola. E esse gol, ele é obra-prima dele. Assinada por Carlos Roberto de Oliveira em 9 de maio de 1976. Imagine ser vascaíno fanático e virar pai nesse mesmo dia. Roberto era praticamente a única opção de nome possível para a menina. Ou não. Eu briguei com meu pai porque não botou o Dinamite também no meu nome. E no dia seguinte, os jornais explodiram com fotos, com manchetes, né, capa de jornal e tudo isso. E virou um gol histórico. As pessoas fazem a junção da imagem com a narração do Valdir Amaral, que foi também uma coisa emblemática. Antes de reconstituir cada passo desse gol, vale a pena explicar o contexto do clássico. Vasco e Botafogo brigavam por uma vaga na fase final do Campeonato Carioca de 76. O jogo estava 1-1. Um gol do Dinamite, é claro. A 30 segundos do fim do jogo, o Vasco foi pro tudo ou nada. Jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite. Capricha Roberto, empurra para dentro. O Roberto recebeu a bola, foi pro meio e ao fazer uma tabela comigo, malandro, ele me deu uma melancia. Eu só tive tempo de ajeitar de volta para ele, mas não foi legal para ele receber e bater no gol. Ele foi obrigado a ceder a bola pro Zanata. Empurra para Dé, corta Osmar, a pelota sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou. Não consegui limpar para bater no gol, eu falei, vou jogar lá dentro.
Vou ver se eu acho o Dinamite lá. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santo, executa para Roberto Dinamite, matou no peito. Num lance, num descuido do Osmar, né, que é um descuido, né, você acha que vai dar uma coisa e acontece outra. Que era um grande zagueiro. Muito. O Osmar foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, indiscutível. No Osmar, grande zagueiro do Botafogo, Ponte Preta. E o Roberto fez aquilo que ele fez, né? Que ele sabia fazer, mano. O gol era sempre muito maior que o goleiro para ele. Prefere agora o Santo, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! A 4 metros do gol, com o microfone da Rádio Globo nas mãos, o então repórter de campo Edson Mauro tentou ajudar o narrador Valdir Amaral na descrição de um lance tão raro. E o detalhe que eu provavelmente à época dei, né, descrevendo, complementando o lance, foi justamente o pequeno espaço que o Roberto tinha para fazer o toque de bola, a subida da bola, o complemento. Com todo respeito aos grandes jogadores atuais que existem, aos grandes craques, principalmente jogadores brasileiros, naquele espaço, tu não vê mais. Então isso tem que ficar na memória de todos, os jovens, o que é pensar rápido, o que é saber como vai definir uma jogada. Mesmo com a imensidão da maior tela do futebol mundial, o artista escolheu o menor espaço possível para pintar essa obra-prima. 2 metros ou até menos naquele pedaço do campo. A grande área do lado esquerdo das cabines de rádio e TV do Maracanã. Um gol de placa do Roberto Dinamite, pelo menos no jeito de falar. Porque placa mesmo, daquelas de bronze, tipo a que deu origem à expressão por causa de um gol do Pelé, não tem. Roberto Dinamite, o segundo maior artilheiro desse templo do futebol com 193 gols, vive no Maracanã através de camisas, chuteiras, pegadas e lembranças virtuais de um gol de placa de direito. Quem sabe um dia, de fato, também. Eu acho que mais do que uma placa, porque esse é o gol mais bonito para mim da história do Maracanã. Não é só o gol mais bonito do Roberto. Um lance imortal, pois obras-primas já nascem assim. E o Globo Esporte se despede com imagens da chegada do corpo de Roberto Dinamite ao cemitério em Duque de Caxias, com a torcida do Vasco em peso para homenagear o ídolo. Até amanhã.